Let's go! Fala galera, recentemente eu recebi uma pesquisa muito interessante da Mar Asset, que é um fundo no mercado financeiro, uma gestora de recursos, e eles fizeram uma pesquisa bem interessante, até porque eles são no mercado financeiro, mas estavam falando e mostrando na pesquisa o aumento de número de evangélicos no Brasil e como que isso pode impactar o futuro da nossa nação. Esse tipo de pesquisa nos traz dados que são extremamente valiosos, afinal de contas, como cristãos que nós somos, né? É sempre bom estarmos conscientes do que está acontecendo, não apenas dentro das nossas próprias igrejas, das nossas congregações, mas também no âmbito da nação, do Brasil. E uma coisa que eu falo é que nós precisamos sempre buscar pensar em décadas e ter uma visão mais ampla, ter uma visão mais macro daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, como já falamos, a igreja evangélica no Brasil está crescendo. E esse crescimento ele é um crescimento acentuado. Então, se liga só nesses números que eu vou te falar. No Brasil, entre 2010 e 2024, o número de igrejas evangélicas com CNPJ ativo dobrou, indo de 69 mil para mais de 140 mil igrejas. Isso dá uma média de 5 mil novas igrejas por ano ao redor do Brasil. Olha só, outro dado interessante aqui. A população evangélica brasileira cresceu de 22% da população em 2010 para 34% em 2024. O que isso significa? Isso significa que somos mais de 74 milhões de evangélicos no Brasil, considerando que a população brasileira deve gerar em torno aí de 220 milhões. Então isso aí representa 1/3 da nação. Então, se liga, se continuarmos crescendo dessa forma, em 2 anos, nós vamos ter subido para 36%, 35,8%, 36%. Então, desde 2010, todos os estados brasileiros apresentam, Todos os estados brasileiros apresentam um aumento na porcentagem de evangélicos na sua população. Então, isso significa que provavelmente não existe um setor social no Brasil que esteja crescendo como a igreja brasileira está crescendo. Então, agora, baseado nesse crescimento que acabei de pontuar, existem aqui algumas considerações que a gente precisa fazer. Número 1, a igreja brasileira não sabe o poder que tem. Eu tô falando aqui que nós temos uma janela de oportunidade e a maior parte da igreja não tá discernindo isso. Só pra você entender, eu sou da época em que ser cristão não era algo mainstream. Não era algo maneiro, aceitável. Ser cristão, quando eu era criança, era motivo de bullying na escola. E muitos associavam ser evangélico com ser um alienado, um ignorante, às margens da sociedade. Ser cristão, ou ser evangélico especificamente, era para minoria. Bom, como a gente viu nos números, esses dias ficaram para trás. Hoje nós estamos caminhando a passos largos para sermos a maioria do país. Pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil será majoritariamente evangélicos. A gente saiu de uma minoria populacional para uma força dentro do Brasil. E quanto antes nós entendermos isso, melhor. Tá? Melhor para o reino de Deus, porque com o crescimento vem também um aumento de influência, porque agora a gente começa a exercer então impacto numa escala nacional, a gente começa a afetar a economia, a gente afeta a política, a gente afeta a moral da nação, e não existe hoje um setor do Brasil que pode se dar o luxo de ignorar os evangélicos. Simplesmente são os fatos. Porém, a gente precisa compreender o poder que nós temos, porque juntamente com toda essa influência vem também responsabilidade. E a palavra de Deus nos fala que quem dá o crescimento é o Senhor. Não é isso? 1 Coríntios 3, versículo 7. E não há dúvidas que Deus tem soprado, é o Senhor que tem trazido esse crescimento sobre a igreja brasileira. Porém, fica aqui um alerta, a palavra também fala sobre sermos bons mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Isso aí inclui também a influência que a gente está tendo agora. Adiante do Brasil, nós vemos um aumento de influência na mão dos evangélicos. Teremos que ter responsabilidade para isso. Então a gente tem essa janela de oportunidade que Deus colocou influência nas mãos da igreja. Porém,
podemos usar isso para os nossos próprios interesses humanos ou podemos usar essa influência para transformar o Brasil e expandir o reino de Deus nessa nação para a glória dele. Agora, a igreja precisa entender o poder que ela tem nas mãos, porque, eu vou falar uma coisa, se a gente não entender, os outros já entenderam, a economia já entendeu, a política já entendeu, até a esfera das artes e entretenimento já entenderam o poder que está nas mãos dos evangélicos. Que me leva aqui ao segundo pensamento, que a esquerda, que tradicionalmente é contra o cristianismo, virá atrás do voto evangélico. E já estão vindo, né? Essa pesquisa nos mostra algumas coisas bem interessantes, como esse crescimento evangélico vai afetar até o cenário político nos próximos anos. Todas as eleições daqui em diante vão ser afetadas pelo voto evangélico. Então, primeiramente, analisando as últimas, estou falando aqui da última eleição presidencial, nós vemos que a intenção de votos para a reeleição está diretamente relacionada à aprovação do governo. É natural isso. Ou seja, dentre a porcentagem do povo que aprova o governo atual, a grande maioria irá votar pela permanência dele, enquanto o mesmo acontece com os que desaprovam o governo, que tendem a votar na oposição. Então, considerando que a aprovação desse governo é a mais baixa dentre todos os mandatos do Lula na história, e analisando o padrão de comportamento das eleições no Brasil, se o governo continuar com essa taxa de aprovação baixa, Lula não conseguirá se reeleger em 2026. Porém, o que deixa a situação ainda pior para a esquerda? O aumento da população evangélica. Então, por quê? Porque desde 2018, quando a pauta dos costumes e valores tradicionais passaram a ser amplamente debatida, né, os evangélicos adotaram uma postura, na sua maioria, contrária à esquerda, por conta de suas diversas pautas anticristãs. Por exemplo, marxismo, censura, legalização do aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero, etc, etc, e a lista vai. Então, hoje, menos de 1/3 dos evangélicos votam na esquerda, o que ainda é muito, se você me perguntar. Eu acho que é um absurdo que um evangélico votar na esquerda. Ou seja, quanto mais a população aumentar, a população evangélica aumentar, menos eleitores o PT e a esquerda têm. Porém, se você acha que a esquerda vai simplesmente ficar com o braço cruzado aqui e aceitar isso, você está muito enganado. Então, escuta aqui que eu tô te falando. A esquerda vai vir atrás do voto dos evangélicos. Já está vindo, na verdade. O Lula já fez isso nas últimas eleições. Ele adotou aquele tom bem mais brando em assuntos de costumes para dialogar com o eleitorado evangélico. Todo balela. Porém, considerando que nós estamos caminhando para ser a maioria do país, esse esforço só vai aumentar. Isso a gente vai ver cada vez mais frequente. Eles, com certeza, vão acenar diversas formas para a igreja e para os seus líderes. Então, isso é por isso que é muito importante que a gente venha entender que nós não podemos ser enganados por esse governo. Ainda mais com essa queda que o progressismo tem sofrido ao redor do mundo, a cultura woke em decadência, eu não me surpreenderia se a esquerda brasileira de repente se afastasse de posicionamentos woke e fingisse que nunca abraçou esses absurdos woke. Tudo para conseguir os votos evangélicos. Então a igreja evangélica brasileira ela tem um poder que nunca teve nas suas mãos. Você está entendendo isso? Mas a gente precisa usar isso com sabedoria. A gente precisa, como a palavra diz, ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Por isso, fica esperto nos próximos anos e nas próximas eleições. Terceiro ponto, nós crescemos quantitativamente. Numericamente nós crescemos. Mas a pergunta é, e a qualidade? Será que a gente cresceu na qualidade? Agora, a última conclusão que podemos tirar é o questionamento. Se a igreja evangélica brasileira nunca esteve maior e mais influente, por que o Brasil então enfrenta uma das suas piores crises da sua história? Afinal, nunca fomos tão numerosos, mas estamos em crise na moral da nação. Estamos em crise na nossa educação, estamos em crise na saúde pública, na economia, na segurança pública. Nós estamos em crise assegurando direitos humanos para os cidadãos. Bem, a resposta para isso está no evangelho que nós temos pregado, porque muitas vezes, como igreja brasileira, pregamos uma mensagem que diz que a salvação é o objetivo final do evangelho. É só ser salvo.
Uma vez que você é salvo, agora é só você ficar frequentando a igreja, falar que acredita em Deus e esperar Jesus voltar. Agora, o problema é que essa mensagem vai gerar uma igreja numerosa, mas muitas vezes uma igreja que é ineficaz. Porque nós somos 74 milhões de evangélicos, mas quantos desses 74 milhões entenderam de fato o que significa seguir a Cristo? Quantos estão vivendo o evangelho do reino de Deus, manifestando o reino de Deus por onde eles vão? No trabalho, na faculdade, na padaria, no mercado, em casa, na academia. O que nós temos visto no Brasil é que temos quantidade, mas precisamos melhorar é na qualidade. Então não seja apenas um cristão que vive um evangelho nominal. Romanos 8, versículo 19 vai dizer: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que no Brasil não tenhamos apenas 74 milhões de salvos. Que seja dito que no Brasil temos 74 milhões de filhos e filhas de Deus que carregam o reino de Deus e estão transformando sua sociedade para a glória de Deus. Deus te abençoe. Let's go.